Avalda Saquirino, conservadorismo não é resposta simples, é resposta firme, respeite seu conhecimento, professora, mas não concordo. A Lucélia, a professora é muito assertiva acerca das respostas simples para problemas complexos. Geral pensa que sabe como resolver o problema da segurança pública ou da pobreza. A Lucélia, de novo. Mioto fala muito de familismo. Geração raiz. Eu adoro Marx, o homem à frente do seu tempo. A Lucélia, de novo, precisamos fazer com que as políticas públicas sejam de fato aplicadas, que consiga chegar para quem precisa. Realmente, concordo, Lucélia. Realmente precisa. Então, fala, professora. Eu só queria comentar um ponto. Agradeço demais os comentários, agradeço o respeito, até na discordância, acho que a discordância ela faz parte, mas eu acho que tem um ponto importante. Muito se fala de conservadorismo, mas pouco se sabe a respeito. Vamos primeiro entender. O conservadorismo é uma corrente teórica que nasce com a Revolução Francesa. Quando nós temos a Revolução Francesa, nós vamos ter dois grupos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos estavam à esquerda do parlamento e os girondinos à direita do parlamento. Claro que isso foi um acidente geográfico, não foi intencional, mas isso acabou ficando demarcado na história. E, naquele momento, no parlamento, estava se discutindo quais os caminhos para a revolução. Os jacobinos, que estavam à esquerda do parlamento, se colocaram a favor da revolução, entendendo que não era possível mais manter aquele modelo de sociedade, né? Um modelo aristocrático, de nobreza, que nós precisávamos transformar as estruturas. Os girondinos se colocaram contra, inclusive porque eram aristocratas ou simpatizantes da aristocracia, da nobreza, e se colocaram contra os ideais revolucionários e a favor da manutenção da tradição, das ordens, das coisas como estavam. É importante dizer, conceitualmente, conservador é aquele que quer manter as coisas como estão. Querem manter a tradição, a ordem, os costumes, né? Em geral, são pessoas muito ligadas a essas situações. E que tem um apelo à autoridade. Quando a colega diz assim, o conservadorismo não é uma resposta simples, é uma resposta firme, o que é que você entende por firme? Vamos entender o que é firmeza. Porque, em geral, o conservadorismo, ele entende firmeza como autoritarismo, como violência. Firmeza não é autoritarismo, não é violência. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque isso corre um risco muito grande de nós repetirmos problemas históricos severos. Ao longo da história, as nações que procuraram líderes fortes foram nações que flertaram e vivenciaram regimes autoritários, né? Aí a gente tem o caso do Brasil com a ditadura militar, a gente tem o caso da Alemanha nazista, da Itália fascista, da própria Espanha, né, com o Franco também num regime fascista. E o problema firmeza não pode ser autoritarismo. E o conservadorismo traz como um pilar o autoritarismo. Aquilo que às vezes a gente entende como firmeza não é firmeza, é autoritarismo. E aí tem alguns problemas. Dentro dessa lógica, nós temos a imposição de um pensamento e a eliminação de outros. A imposição de determinados comportamentos e a proibição, um comportamento proibitivo de outros. Então, algumas pessoas vão dizer, não, as crianças têm que ter isso e isso na escola, isso é firmeza. Não, isso é proibitismo, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Hannah Arendt, no livro Eichmann, em Jerusalém, ela vai discutir, dentre tantas situações, um conceito muito interessante chamado a banalidade do mal. Ela tem outra obra que vai discutir o totalitarismo, mas nesse livro ela assiste a um julgamento de um dos
responsáveis pela logística do nazismo, o Eichmann, por isso o nome do livro, o Eichmann em Jerusalém. E o Eichmann, as pessoas estavam esperando um ser horrendo, um ser malévolo, uma pessoa louca. E eles encontraram, basicamente, o famoso homem de bem, calmo, tranquilo, que justificou todas as mortes pelas quais ele foi responsável com a seguinte frase: eu estava apenas respeitando ordens. Ele estava sendo firme ao autoritarismo ao qual ele seguia. Então, é complicada a situação. As pessoas podem ter um direcionamento que simpatizam mais com essa lógica. Eu lamento, mas isso pode acontecer. Agora, no serviço social, não. Se você concorda com o autoritarismo, se você concorda com o conservadorismo, o serviço social não é o lugar para você. Para mim, para qualquer pessoa. Não é que eu estou dizendo isso para expulsar ninguém da profissão, não. É um fato. A profissão coloca em todos os seus documentos, os seus marcos regulatórios, que o assistente social tem que seguir a perspectiva crítica, defender o projeto ético-político, defender direitos humanos. Isso não é se eu quiser fazer, eu tenho que fazer. Então, se eu fico na profissão, eu tenho que respeitar esses princípios. Se você está dentro dessa profissão, você precisa respeitar esses princípios. É igual eu. Se eu inventar de fazer medicina e eu não gosto de ver sangue, então agora nenhum médico no Brasil tem que ver sangue porque eu, Tiana, discordo que médico tenha que ver sangue. Não é assim que funciona. Não é uma profissão inteira que vai mudar porque eu, ser de luz, discordo desse princípio. Se eu discordo, eu saio. Não é a categoria que muda para se adequar aos meus princípios. Sou eu que me adequo aos princípios da profissão. Então, o conservadorismo, ele é um pensamento reducionista. Porque, inclusive, entender a complexidade do real, achando que se colocar situações proibitivas do tem que fazer isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, é de uma redução tremenda, porque o mundo não é binário. O mundo não é sim, não. A começar por nós. Nós não somos só bons ou maus. Nós somos bons e maus. A começar pela existência. Tudo nesse processo em que nós vivemos, né, nessas expressões da questão social, envolve múltiplas dimensões, que muitas vezes você não vai conseguir resolver com certo ou errado, pode ou não pode. Muitas vezes vão ser muitas intervenções para conseguir dar conta daquela realidade. Verdade, uma aula, gente.